Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa sobre saúde e bem-estar. O nosso papo de hoje é com a médica Gabriela Lain, que também é colunista do portal Mega Minas, e em seus artigos, Gabriela compartilha conhecimentos e trata de questões sobre saúde mental, que é a sua área de atuação. Gabriela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E no início da Muito pandemia, obrigada. segundo várias pesquisas, houve uma piora dos sintomas de ansiedade e depressão por conta dos medos, da insegurança, do próprio isolamento, da dificuldade em lidar com algo invisível, que é o vírus da Covid-19. Gabriela, como é que você enxerga esse cenário hoje? De lá para cá, as pessoas passaram a cuidar mais da mente para não chegar a uma situação tão crítica? Com certeza, Letícia. Eu falo que a pandemia, nós já tivemos outras ao longo da história, né? Mas o Covid, agora a situação que nós enfrentamos, é um dos piores cenários da história da humanidade. E o que eu pude observar foi realmente uma procura muito maior por ajuda, né? Tanto por psicoterápica quanto medicamentosa, psiquiátrica. Porque eu falo, as pessoas estavam no dia a dia, ninguém estava esperando, né, ter que parar. Cada um estava com seus planos, tendo filhos, casando, com planos de carreira. E quando chega a pandemia, quase que do dia para a noite, paralisa mesmo, né, as pessoas dentro de casa, a angústia aumentou. E o ser humano, eu falo, desde que o mundo é mundo, a gente se movimenta muito a partir da dor. A gente só inventou o fogo porque estava com fome e com frio. A roda para auxiliar. A penicilina, ela só foi intensificado mesmo os estudos a partir de quando as feridas dos soldados da Primeira Guerra Mundial não cicatrizavam. Então, olhando para todo esse panorama, né, histórico e do momento, eu acho assim, que trouxe um além das pessoas se questionarem quando a gente está parado dentro de casa. E é como o pensamento ele é cíclico, né? Então, algum problema que eu estou dentro de casa, eu fico pensando naquilo. A partir de quando eu vou para o meu consultório, eu vou trabalhar no escritório, fragmenta em partes. Então, se tem alguma fagulha de um transtorno mental ali dentro, quando isso é paralisado, quando eu tenho que ficar só dentro de casa, quando eu sou afastada das pessoas que eu gosto, que eu amo, do que eu gosto de fazer, isso incendeia, né? Uhum. E essa montanha-russa também, hora tá tudo bem, hora piora. Você acha que a gente ficou mais resiliente também? Pensando, olha, eu preciso me fortalecer. No começo teve aquela sensação de medo, mas agora eu preciso me fortalecer, porque eu não sei o que está por vir. É por aí? Sim, é por aí. Eu acho bem legal essa sua colocação, porque o que eu vou fazer a partir da realidade que me apresenta? O que eu vou fazer a partir disso, né? Se a gente for olhar o conceito de resiliência, na física é a capacidade de um objeto voltar à mesma forma depois de uma pressão ali, elástica até. O que para nós, seres humanos, isso é impossível, né? Nenhum encontro é sem efeito, nenhuma experiência vivida é sem efeito. Quando a gente olha para todas essas dores, olha para a angústia mesmo, fala, tá, e aí, o que eu vou fazer agora? Estou com 2 crianças dentro de casa, eu tenho que responder para o meu chefe aqui online, o que é possível fazer? E se tem uma coisa que eu sou, assim, apaixonada, é na capacidade do ser humano de se reinventar mesmo, sabe? Eu falo, isso é gostoso de ver. Mas você falou questão de isolamento, né? O que a gente pode falar nessa questão da solidão? Desse sentimento de solidão, como lidar com isso? Porque tem pessoas que realmente até hoje não saíram de casa. Sim, isso é comum. Eu atendo pacientes aí na minha clínica que realmente estão assim, há mais de 1 ano sem ir ao supermercado. Vamos olhar para a solidão, né? O ser humano, por mais que a gente esteja no meio de uma multidão, nós somos muito, muito sozinhos, né? Quando eu penso na solidão, eu gosto de diferenciar da solitude. Mas falando assim, no isolamento social mesmo, na barreira que nos impede, o que eu fico procurando nesse meio aí que me é possível para apaziguar? Cada um descobriu ao seu modo. Cada um alguns meditam,
outros vão ler, outros tentam as relações online, para ver como que dá para amenizar. Mas uma coisa importante, Letícia, que é para todo mundo olhar, sentimento a gente não para. Ninguém consegue paralisar um sentimento. Eu não consigo olhar e falar assim, olha, não, agora eu não vou mais me sentir sozinha, eu vou fazer leituras, eu vou interagir nas redes sociais, e isso vai acabar com o meu sentimento de solidão. Não é por aí. O caminho, ele é mais difícil. É entender de onde vem esse sentimento de solidão. De onde que está vindo? Muitas vezes eu posso estar acompanhada de alguém e sentindo, eu posso estar casada com o marido dentro de casa e ainda estou me sentindo muito só. Estou esperando, às vezes, o outro ali cobrir uma parte que vem da minha história. Então, o que eu sugiro, né? Eu falo que se conselho fosse bom, a gente não, não dava, mas o que eu posso sugerir é que as pessoas questionarem mesmo sobre isso que antecede. De onde vem, entender a origem, para aí conseguir dar algum sentido. Você falou de sentimento, né? Que sentimento ele faz parte, né, da vida da pessoa. E tem o sentimento da ansiedade. Mas quando eu sei que aquele sentimento passou dos limites e que eu preciso de ajuda? Quando você está paralisada no sentimento. Principalmente quando às vezes as pessoas falam assim, olha, eu estou com uma falta de ar e eu achei que era Covid. E não, isso é ansiedade. Passa por vários médicos, faz vários exames e nada é diagnosticado. Estou com uma dor de estômago que revira meu estômago e não fiz endoscopia e não é. Isso é ansiedade. Tudo aquilo que a gente não fala, que você não coloca na fala sobre o seu sentimento e colocar na fala para você conseguir se entender mesmo, ele volta para o corpo. A insônia é um dos sintomas da ansiedade. A dificuldade nas relações interpessoais, já está irritado. A depressão, por exemplo, às vezes a gente fala em depressão, fala assim, aquela pessoa que está só triste. Uma das faces da depressão pode ser a irritação, a irritabilidade. Então, de se analisar mesmo, é diferente eu ficar ansiosa de vir falar com você e falar, nossa, dormi menos hoje, esse é, né, um motivo, do que isso permanecer por um tempo. Então, quando eu percebo que esses sintomas de ansiedade já estão durando, estão me paralisando e atrapalhando as relações interpessoais, é hora de procurar ajuda. Gabriela, e a gente tem várias ferramentas para isso, desde uma terapia até uma atividade física, né? Alguma coisa que faça bem. O que a gente poderia falar para as pessoas nesse momento? Assim, o que elas podem procurar? Perfeito isso. Olha, a yoga ou a meditação em si, eu falei da yoga porque eu gosto de yoga, mas a meditação em si, que é aquilo que traz a pessoa para o presente, de conseguir mesmo estar ali no dia a dia, no que dá para fazer. Eu falo que o futuro ele nunca chega, porque quando chegar o futuro é presente de novo. Então, quando a gente deixa de estar presente, a gente perde muito da construção no futuro. Quais são as escolhas boas que eu posso fazer, além de questionar sobre os meus sentimentos? Eu posso ter uma boa alimentação, isso, né, o açúcar já foi comprovado aí que piora mesmo a ansiedade, a depressão, faz uma inflamação neuronal mesmo. A atividade física eu acho importantíssimo. Nós, seres humanos, nós somos mamíferos. Então, o corpo da gente, ele entende que, o cérebro entende que o corpo precisa de reparo quando ele está em movimento. Se eu estou só deitada, dificilmente, às vezes as pessoas passam muito tempo deitadas e falam, nossa, estou com dor no corpo. Se eu não movimentar, né, é algo que dá para fazer. E ser honesto consigo mesmo, de onde que está vindo esse sentimento, o que está difícil, querer saber de si, querer saber da sua história, o que é possível, além de não se comparar, né? Isso eu acho uma outra coisa bem importante. O fulano fez assim, não, mas e na minha realidade? O que eu posso fazer que me ajuda nesse sentido? É se escutar. Isso, é se escutar. Sabe aquela expressão, eu não vou lembrar de quem que é, torna-se quem tu és, sabe, da sua história. E não daquilo que a gente... Porque às vezes a gente fica se comparando e se colocando num lugar desumano, numa cobrança excessiva. Poxa, nós temos uma pandemia mundial. Não dá para passar isso sem efeito. Não dá para ficar ileso. Até os negacionistas é uma forma de lidar com a dor, e aí nega. Então, assim, saber de si, eu acho que essa é a chave mesmo. O que é possível na própria história. Eu posso fazer na minha vida para aliviar
tudo isso. Você tocou num ponto importante, vou até ler aqui, que você escreveu em um dos seus artigos do Mega Minas, que é o seguinte: nada é tão nocivo quanto antecipar desgraças. Por medo de morrer, alguns deixam de viver. Quer dizer, isso aí é um propósito. Isso aí pode ser uma saída, é realmente o presente, que você acabou de falar. Eu antecipei, né, a resposta. Você antecipou a resposta, exatamente. Eu antecipei a resposta. Mas é exatamente isso. E aí eu gosto eu vou citar 3 pessoas importantes aqui ao longo da história. Um mineiro, que a gente gosta muito, lá do sul de Minas, que é o Rubem Alves, que ele tem um poema, eu sou péssima em recitar poemas, mas ele conta numa história que um pai estava empurrando o filho e com o jornal na mão, empurrando o filho num balanço. Enquanto que uma mão ele lia o jornal, com a outra empurrava o filho. Ele falava, mal sabe ele, que daqui a uns anos ele vai ter as 2 mãos vazias para ler o jornal. O que se deixou de construir aí nesse momento presente, né? Nesse estar presente mesmo. E aí, como que eu posso estar presente? Porque é fácil, né? Eu venho aqui e falo isso para vocês, você tem que estar presente, tá? Mas como que eu posso estar presente? Sabendo do seu propósito. E o propósito, eu gosto da definição do Viktor Frankl, que foi um psiquiatra, ele era austríaco, ele passou por 4 campos de concentração. E ele foi contemporâneo do Freud, e o Freud dizia o seguinte, que o ser humano, quando deixado nas condições mais inóspitas, ele voltava a ser bicho. E aí o Viktor Frankl, após passar por 4 condições, né, extremamente inóspitas, ter perdido a esposa, os pais, ele funda a ludoterapia. O que ele percebe? Que as pessoas que venceram, né, conseguiram passar pelo campo de concentração, e ele foi uma dessas pessoas, conseguiu reconstruir a vida, eram as pessoas que tinham um propósito. Era aquelas pessoas, e tem até uma frase dele que ele fala assim, você pode suportar qualquer como quando você tem um porquê. Então, quando... Tá tudo bem aí? Acho que travou. Letícia? Oi? Oi, tá tudo bem? Acho que... Não, tá. E aí, quando ele diz isso do propósito, eu entendo a mesma coisa do que o Freud dizia do desejo, que é o que movimenta a gente. Quando, para passar por uma situação dessa, que nós estamos passando agora, que é dificílima, né? Essa pandemia, os profissionais de saúde aí, eu vejo assim, estão realmente no limite. É quando você sabe do porquê que você está ali. E o porquê, não um lugar de chegada, mas um lugar que te sustenta para o movimento da vida. Eu acho que é por esse caminho. Aquilo que nos faz querer viver, mesmo quando a vida não está boa. Gabriela, existe uma listinha para o propósito? Vamos tentar ir para uma maneira mais prática. Como é que eu posso ter propósito de vida? Como é que a gente pode ajudar as pessoas em relação a isso? Porque às vezes é muito difícil, né? Até dar um passo adiante. Muito. E eu queria te dar uma lista. Eu queria muito te dar uma lista, sabe? Falar assim, olha, você faça isso. Algo que funciona muito, sabe? É se questionar mesmo. É você conseguir entender o porquê que você fez aquelas escolhas na vida. Eu vou trabalhar e não gosto do meu trabalho, sabe? Então, eu acho assim, a gente pode resumir esse para saber do propósito olhando para a própria história e tentando entender ela, tentando entender as escolhas, sabe? Quando eu te digo isso do estar presente, você consegue dar uma analisada, olhar e falar, opa, mas espera aí, eu não estou sentindo bem aqui nesse emprego. E por quê? Por que todo dia que eu tenho que ir para o emprego, meu estômago dói? Por aí, essa história do propósito não é nenhum lugar, sabe, milagroso que eu vou descobrir e agora minha vida vai ficar fácil, não. É nos pequenos detalhes mesmo. O que eu consigo fazer no meu dia a dia que é mais fácil? Vou dar um exemplo. Você fez jornalismo. Provavelmente, porque para você estudar sobre e exercer era muito mais fácil do que se você ficasse atrás de uma mesa, né, fazendo contas. Então, para você investir nisso é mais fácil. Onde é mais fácil para você investir? Vai por esse caminho.
né? E aí você vai vendo qual que é o seu propósito mesmo, e que pode mudar de lugar, que não é um lugar definido, é o que te movimenta. Uhum. Até nessa situação que a gente está passando de pandemia, a gente tem falado muito nos artigos, eu leio os seus artigos, os nossos colegas, que a gente fala o quanto a pandemia foi um divisor de águas. Né? Sim, quantas pessoas aprenderam aí que eram antes assim e hoje elas estão numa situação diferente. Então, olhar um lado bom de uma situação ruim, talvez aí seja, né, um gatilho. Isso é muito bom. E você sabe, Letícia, eu tenho 2 filhas gêmeas, e elas têm, então assim, fiquei sem escola, fui para a linha de frente, tive que atender aqui no gripário, e o que eu ia fazer com as minhas filhas? Eu estou sozinha na cidade, só eu com as 2. O que me trouxe, isso eu estou falando de experiência pessoal, sabe? O que me trouxe de conhecer as minhas filhas, elas iam para a escola antes, às 8, voltava às 5. Então, assim, essa proximidade na minha vida foi muito boa, e eu percebo isso também no consultório. Por mais que a gente olhe e fale assim, as mães sofreram muito, sim, a gente tem que trabalhar mais nesse sentido, mas foi um lado da minha vida positivo a pandemia, de realmente conhecer mais as minhas filhas, de estar mais com elas. Sim, quer dizer, então vamos falar desse impacto da pandemia, né? Que é um assunto que a gente está falando muito, que todo mundo está preocupado, né? Desse impacto psicológico, né? Convívio social muito restrito, né? Então, você já até falou dessa compreensão do momento. A gente tem que compreender o que está acontecendo até para aceitar. Eu tenho que aceitar que a situação é essa. Olhar para a realidade, porque senão não dá para fazer algo a partir dela. Primeiro, realmente, aceitar o momento que nós estamos, que a gente vai para a questão do não negar, né, a realidade que está. E quando eu aceito essa realidade, o que eu vou fazer a partir dessa realidade? É nesse sentido que você está falando, né? Sim, sim. Porque a gente começa falando disso, termina falando isso, porque se for para dar uma fórmula, né, para as pessoas... É isso. Talvez seja essas palavras, esse conhecimento, essa troca de experiências. Você mesmo, né, trocou experiências, falou aí da situação com as suas filhas. Isso é tão importante, Gabriela, porque eu falo aqui muito no programa, né? A gente é gente como gente, com a gente, né? Tem até uma expressão. Nossa, eu acho isso do mesmo. Eu costumo brincar assim, que um dermatologista não pode ter a pele ruim, né? Eu vendendo, né, trabalhando com saúde mental, não posso ser louca. Não, mas eu tenho angústia. Eu tenho dificuldades na vida também. Então, assim, eu acho que isso humaniza mesmo. As relações, nós somos, Letícia, constituídos a partir de um outro. Um bebezinho ali, você precisa do outro, você deixar um filhote de ser humano, morre ali, não tem jeito, precisa do outro. Então, agora, principalmente, essas relações, por mais que nós não podemos nos abraçar, mas a gente pode sim ajudar o outro o tempo todo, compartilhando a própria dor. Não digo nem dor, mas dificuldade. Sabe, olha, peraí, o que você fez? Será que isso que ele fez funciona? De tentar mesmo. Eu acho que isso é humano, né? É humano. Gabriela, muito bom o nosso papo. A gente ficaria horas aqui conversando. Mais alguma coisa que gostaria de pontuar? Falar, convidar também para ler suas colunas, que são ótimas, que ajudam também. Muito obrigada. Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite, tá? Agradecer aí o portal, que eu acho uma delícia poder expor ali tudo que eu falo que eu estou pensando em voz alta pelo mundo, né, ali na minha coluna. Convidar as pessoas para conhecerem minha rede social, estou fazendo atendimentos online também, mas é isso. E um recado que eu quero deixar para as pessoas, sim, sabe? E eu até falei durante o nosso papo aí, eu acho importante lembrar que gostar da vida, mesmo quando ela está difícil, sabe? De entender que o propósito da vida é a vida em si, é o valor que você dá e é construída em pequenos momentos, sabe? Não se cobrarem para além da conta, mas ir no caminhar mesmo, e cada um está construindo a própria história possível. Tá bom. Obrigada, muito obrigada, Gabriela, pela participação no programa Lagoa da Terra. E lembrando que os nossos conteúdos estão no portal Mega Minas, no Lagoa da Terra e no podcast da Rádio Cultura FM. Se cuidem e até a próxima.